Pensem comigo numa coisa. E se um dos ambientes mais violentos e destrutivos do nosso planeta fosse, na verdade, o lugar perfeito para o nascimento de uma nova vida? Parece uma contradição total, né? Mas é exatamente isso que a ciência está descobrindo. Bem no fundo do oceano, lá na costa da ilha de Vancouver, no Canadá, pesquisadores se depararam com essa cena aqui, algo que parece saído da ficção científica. Milhares de esferas brilhantes, cheias de vida, bem no topo de um vulcão submarino ativo. Uma descoberta que, honestamente, muda tudo o que a gente pensava sobre os limites da vida. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que pode um lugar de calor extremo, de pura atividade geológica, ser o cantinho ideal para a próxima geração de uma criatura das profundezas? Vamos entender isso juntos. Primeiro, vamos tentar entender a dimensão do que foi encontrado. Porque, olha, não estamos falando de um punhado de ovos. É algo de uma escala realmente impressionante. A descoberta foi feita a mais de 1.500 metros de profundidade. É um mundo de escuridão completa, frio e uma pressão que esmagaria qualquer coisa. E agora, o número que deixa todo mundo de queixo caído. Os cientistas estimam que encontraram ali cerca de 1 milhão de ovos. 1 milhão! É quase uma cidade inteira de nova vida, num lugar onde ninguém jamais esperaria encontrar algo assim. E detalhe, não são ovinhos quaisquer. Cada cápsula dessas pode chegar a quase meio metro. São gigantes, muito maiores do que os ovos de várias outras espécies de raias e tubarões que a gente conhece. O lugar exato é um monte submarino, ou seja, uma verdadeira montanha debaixo d'água com mais de 1 quilômetro de altura. E é lá no cume dessa montanha vulcânica que esse berçário incrível está prosperando. Tá, mas quem é a mãe dessa vizinhança toda? Quem é o arquiteto por trás desse berçário que parecia impossível? Vamos conhecer agora a espécie responsável por essa maravilha da natureza. É a raia branca do Pacífico. Como o nome já diz, é uma das espécies de raia que vivem mais fundo no oceano. Justamente por isso, ela é super difícil de ser estudada. Então, cada observação direta como essa, nossa, é um tesouro para a ciência. E só para a gente ter uma noção do tamanho da criatura, os adultos que botam esses ovos gigantes podem chegar a ter 2 metros de comprimento. São animais realmente impressionantes. E olha, não tenho mais dúvida nenhuma. Os pesquisadores conseguiram flagrar uma fêmea no ato, depositando um ovo bem ali. Isso prova que não é um lugar onde os ovos simplesmente se acumularam por causa da correnteza. Não, ali é um berçário ativo, escolhido a dedo. Certo, agora a gente chega no coração do mistério. Por que ali? Por que um vulcão? A resposta está literalmente no calor que vem do centro da Terra. Funciona assim. Naquela água super fria do fundo do mar, o desenvolvimento de um embrião dessa raia levaria mais de 4 anos. Imagina, 4 anos. Só que o calor que sai das fendas geotérmicas do vulcão funciona como uma incubadora. E isso acelera o processo todo de uma forma absurda. Então, vamos resumir essa estratégia genial. A raia procura de propósito essas fontes de calor, aí ela bota os ovos gigantes bem ali, nesse microclima quentinho. O calor do vulcão funciona como uma incubadora natural e pronto! O desenvolvimento acelera, dando uma vantagem gigantesca para a sobrevivência dos filhotes. É uma adaptação da natureza que é simplesmente fantástica. E a importância científica disso é enorme. Já tinham visto algo parecido perto de Galápagos, mas era bem menor. O que temos aqui é um dos maiores exemplos já registrados de como a geologia do planeta pode diretamente moldar a biologia e a reprodução da vida em grande escala. Ok, agora vamos dar um passo atrás para ver o quadro geral. Essa descoberta não é só uma curiosidade biológica. Ela tem implicações muito reais para a forma como a gente entende e principalmente protege os oceanos. Montes submarinos como esses são verdadeiros oásis de vida no fundo do mar. Eles funcionam como ímãs de biodiversidade. São pontos vitais para todo o ecossistema marinho. O problema é que esses habitats tão únicos estão sob ameaça. Atividades como a pesca de arrasto de fundo, que basicamente varre o assoalho oceânico, e também os projetos de mineração no fundo do mar podem destruir esses ecossistemas que são extremamente frágeis e que demoram séculos, talvez milênios, para se recuperar. Isso se conseguirem. E para uma espécie como a raia branca do Pacífico, que já cresce devagar e não se reproduz com tanta frequência, a perda de um único berçário como esse seria devastadora. Proteger esses locais específicos significa proteger o futuro da espécie inteira. É como os próprios especialistas dizem, essa descoberta não é só um achado legal, é um chamado para ação.
Ela mostra a urgência da gente monitorar e criar medidas de conservação para proteger esses verdadeiros santuários da vida no fundo do mar. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, né? Se um vulcão ativo pode ser o lar de 1 milhão de novas vidas, o que mais será que existe lá fora? Que outras maravilhas incríveis estão escondidas nos cantos mais profundos e inexplorados dos nossos oceanos, só esperando para serem descobertas?